Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo especial, na verdade, que é uma certa continuação do vídeo de ontem, né, que a gente falou sobre o anticomunismo, né, o fascismo e o anticomunismo no governo Bolsonaro, no bolsonarismo de maneira geral. E aí eu achei interessante fazer esse vídeo extra aqui para poder trazer um exemplo para vocês, um exemplo comparado, né? Por quê? Por vários motivos, tá? Primeiro deles, o QAP Suporte deixou um comentário no primeiro vídeo que eu fiz aqui desse dicionário anti-Bolsonaro, né, que foi sobre o patriotismo do Paraguai, falando da Venezuela, aquele velho papo, né, de que o Brasil vai virar uma Venezuela se o Lula ou o Ciro Gomes ganharem, enfim. E a Argentina, que a Argentina está com uma inflação muito alta e tudo mais. E, enfim, se desconsidera o fato de que o Brasil está com uma inflação muito alta também, e outros países, né, que não são governados pela esquerda também estão com inflação alta, e isso, o próprio Estados Unidos até com uma inflação, né, uma das maiores da história, e essas pessoas ignoram essas coisas, ficam essas comparações, são muito pobres, né, são comparações ali sem muito embasamento, sem muito rigor, e isso mais atrapalha do que ajuda, né? Eu também já fiz vídeo aqui, né, deixei com vocês no vídeo de ontem o link falando sobre comunismo e capitalismo, e também já fiz vídeos aqui falando sobre as diferenças entre esquerda e direita, né? Então também vale essa ponderação inicial aqui, porque existe uma ideia de que esquerda é uma coisa, direita é outra, e isso é assim em todo lugar do mundo. Isso não é verdade, né? Existe uma esquerda no Brasil que é de um tipo X e uma direita no Brasil que é de tipo Y. Na Europa, por exemplo, isso muda radicalmente. Você tem certos países, por exemplo, como a Inglaterra, que os movimentos e os governos trabalhistas, por exemplo, na Inglaterra, e os conservadores funcionam mais ou menos da mesma forma em certas questões essenciais, como saúde pública, por exemplo. A saúde na Inglaterra é pública, é gratuita e de qualidade para todo mundo, independente do governo, de direita ou de esquerda, independente se é conservador, se é trabalhista, etc. Né? No Brasil já não é assim. No Brasil a esquerda ganha, ela tenta investir em saúde pública. A direita ganha, tenta privatizar, tenta botar na mão da iniciativa privada. E aí que se dane se você estiver doente, se você tiver, né, você morre ou você se endivida, né? Porque é assim nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são uma espécie de, né, uma espécie de como é que eu vou dizer, é uma imagem ali de uma nostalgia de perfeição, né, que os neoliberais brasileiros e a direita brasileira nutre e fica ali, né, alimentando a própria ingenuidade com isso, né? Porque isso, na verdade, não é uma coisa boa nem para os próprios americanos lá, né? Para os próprios norte-americanos, né? Porque americanos somos todos, né? Isso aqui também é uma coisa importante aqui de ponderar. Então, enfim, existem essas diferenças entre esquerda e direita. No Brasil, né, a esquerda, ela... E aí, por que é interessante ponderar isso? Porque a Europa, a Europa é um continente, né, milenar, né? Os gregos, por exemplo, já existiam há 2.500 anos, já era uma sociedade, uma república, e aí mudou, entrou a Idade Média e tudo mais, mas eles têm essa história, né? Então, quando a Europa estava saindo da Idade Média para entrar no Renascimento, que era o renascimento dos ideais gregos, e ao mesmo tempo depois, né, as movimentações da Reforma Protestante, né, quer dizer, a discussão das traduções, o Brasil nem existia, né, como país. Estava ali engatinhando, sendo, enfim, descoberto, ao mesmo tempo saqueado, enfim. E a gente foi ficar independente de fato, né? Porque, né, independente de direito, na verdade, né, em 1822, há 200 anos, e de fato mesmo com a República, e cheio de golpes depois. Então, quer dizer, um movimento que se forma a partir de um viés de esquerda no Brasil não pode ser igual à Europa, né? E a gente aqui tem uma esquerda que, né, as características da esquerda brasileira são completamente diferentes, por exemplo, do trabalhismo inglês, né, de certa forma, e a direita mais ainda, né? Porque a direita, né, na Inglaterra jamais privatizaria, né, o serviço público,
como a direita brasileira faz, porque a direita brasileira é aquela coisa, né? Tem um pé em Miami, adoraria ter nascido em Miami, mas não nasceu e tem aqui o complexo de Poodle. E aí fica com essa coisa, fica copiando o que os Estados Unidos têm de pior, porque isso na verdade é pautado por interesses privados, interesses de fato privados, né? Ao contrário do interesse público. E a esquerda, e dentro da esquerda brasileira também existem diferenças, né? Você tem o movimento trabalhista, por exemplo, que nasce lá, né, com, enfim, o Getúlio Vargas, depois João Goulart, o Brizola, etc. e tal, que é um movimento que vai se configurando a partir da reforma agrária e também de um vínculo com a educação, que é muito mais próximo da Europa, por exemplo, do que o próprio modelo do PT, que é um movimento que é mais é um movimento trabalhista também, mas ele é um movimento de fábrica, ele nasce nas fábricas do ABC Paulista, é uma coisa mais ligada ao trabalho, estrito senso, e por isso os governos do PT têm essa marca de trabalho, renda, consumo, né, como eixo principal ali. E a educação fica em segundo plano, ainda que o PT tenha investido muito também em universidades públicas, né? O Lula fez 18 universidades públicas, então quer dizer, mas existem certas diferenças ali, e o Ciro Gomes apresenta muito bem essas diferenças no livro dele, tá? E aí, para a gente fazer agora uma ponderação, né, comparada, né, para fazer o que o Adorno diz aqui nesse livro que a gente citou no vídeo de ontem, né, que é o Educação e Emancipação, ou seja, a reflexão, né, esse trabalho kantiano de ponderar as questões, é interessante a gente fazer uma reflexão comparada. Por quê? Porque os bolsominions, os bolsonaristas, né, o Bolsonaro e etc e tal, eles vêm sempre com essa conversa fiada de que, olha só, vai para Cuba, você não gosta aqui do Brasil, não gosta da direita brasileira, vai para Cuba, vai morar em Cuba para ver como é que é bom, né? Ou para Venezuela, enfim, mas é mais para Cuba que eles falam, né? E aí eu fui pesquisar, né? Porque ao invés de ficar falando bobagem, falando besteira, você tem que pesquisar, tem que ler, né? E aí existe uma forma interessante de ponderar as diferenças, né, de Cuba, por exemplo, para o Haiti, que é um país que fica do lado de Cuba e não é comunista, não é socialista, é um país capitalista, né? Estrito senso. Porque esses termos não são nunca isolados, né? Eu já falei disso no outro vídeo aqui também. Todos os países do mundo têm um pouco de capitalismo, um pouco de comunismo, um pouco do mercado, enfim, um pouco das guerras ali entre os grupos para poder conquistar coisas, né? E das conversas também, que nem tudo é guerra, né? Das conversas também. Mas o fato é que por essas definições restritivas, né, e reducionistas, não, porque Cuba é um país comunista, né? E o Haiti é um país capitalista, porque na verdade a força hegemônica do Haiti é o capitalismo, e a força hegemônica em Cuba é o comunismo. Vamos comparar os dois países? Então vamos lá. Por que a comparação é interessante? Porque os dois países são muito próximos ali, mais ou menos na mesma região, que é a América Central. Eles têm mais ou menos a mesma população, tá? Então, o Haiti tem 11.439.646 pessoas e Cuba tem 11.221.060 pessoas, quer dizer, 200 mil pessoas a menos que o Haiti, tá? E eles também têm mais ou menos a mesma conformação ali histórica e social, quer dizer, ou seja, isso até a Revolução Cubana, né? Por quê? Porque tem uma população de maioria negra, enfim, né? E uma série de outras coisas aqui, né? Uma cultura baseada também na dança ali e tudo mais. Mas o interessante é analisar a evolução econômica dos dois países, tá? E os números atuais. Vamos ver, porque Cuba, né? A Revolução Cubana aconteceu na década de 50, né? E nós estamos agora já completando aí mais ou menos, né, mais de 60 anos de Revolução Cubana, e houve 60 anos de embargo dos Estados Unidos a Cuba. O que é o embargo? Uma ordem direta dos Estados Unidos para que países parceiros deles, Estados Unidos, não negociassem com Cuba. Isso atrapalhou Cuba durante todo esse período, né? Como é que Cuba se virou? Como é que Cuba resolveu isso? Vamos ver aqui os números. O Haiti não teve embargo, né? Foi se desenvolvendo ali durante o século XX, chegou aonde? Vamos ver também aqui, tá? Vamos ver o tempo aqui. Então, olha só os números. Vamos lá, vamos fazer essa comparação. A taxa de crescimento de 2020 do Haiti
Sim, só um detalhe. Os links nos quais eu pesquisei isso aqui, eu vou deixar para vocês aqui também. O Wikipedia, Trending Economics, ONU, Banco Mundial e etc. Tá? Só fontes importantes, aí, fontes ricas, né? E para a gente poder fazer essa comparação. Porque inclusive são fontes que você pode corrigir, né? O Wikipedia você pode corrigir lá e fazer, enfim, um diálogo com outras fontes, né? Tem muita gente que tem preconceito com o Wikipedia, mas tem coisas fantásticas no Wikipedia. É uma enciclopédia da melhor qualidade, tá? Então, taxa de crescimento do PIB para o Haiti de 2020, menos 3,4. Cuba, menos 0,2, que está dentro aí porque é pandemia, né? Esse número de Cuba é de 2019 e, na verdade, não era pandemia ainda, né? Mas, enfim, o Haiti pegou o início também onde não era pandemia. Então, enfim, é mais ou menos a mesma data, né? Só que o Haiti tem 3,2 a menos de crescimento do PIB. Esse é o primeiro detalhe. PIB agora, o PIB propriamente dito, né? Em 2020, o PIB do Haiti era de 13 bilhões 420 milhões de dólares. O de Cuba, 103 bilhões em 2019, um ano antes. Tá? Ou seja, umas 8 vezes a mais, 8 vezes maior o PIB de Cuba do que do Haiti. O PIB per capita, né, que é justamente essa renda anual, né? Anual, estou falando de renda anual, tá? No Haiti, o PIB per capita é de 1.771 dólares, tá? Em reais vai dar mais ou menos, não chega a dar uns 9 mil reais por ano que um haitiano, em média, ganha. 9 mil reais, faz as contas aí. Em Cuba, esse mesmo PIB per capita é de 8.433 dólares. Significa mais de 4 vezes a mais do que o Haiti. Portanto, mais de 35 mil reais por ano. Certo? Esse número do PIB per capita cubano. Tá? Vamos para outros números importantes. O IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, um dos mais importantes de todos, porque tem a ver com a estrutura social, com acesso à saúde, acesso à educação, enfim, é o bem-estar da população. Cuba o IDH de Cuba é 0,510. Aliás, desculpe, o IDH do Haiti é 0,510, ou seja, é um IDH baixo e ele está em centésimo, septuagésimo lugar, 170 de 220, ou seja, um dos países mais pobres do mundo em IDH, em desenvolvimento humano, né? Cuba está em 80º, é o país 80, com 0,783, sendo que é o seguinte, os 83 primeiros são aqueles que têm o IDH alto, tá? São aqueles que estão dentro do parâmetro do IDH da ONU, do Banco Mundial, das Nações, enfim, das Nações Unidas e tudo mais, tá? Então, quer dizer, Cuba é um dos 83 países do mundo que tem o IDH alto, certo? E não médio ou baixo. E aí ele está distante do Haiti 90 posições para cima, né? Índice Gini, que mede desigualdade econômica, desigualdade social e desigualdade econômica. No Haiti, 59,2, em Cuba, 0,38. Né? Então, quanto mais alto, mais desigual é o país. E aí tem vários números aqui que mostram essa desigualdade. Né? Quer dizer, o Haiti, o 1% mais rico tem quase metade da riqueza do país. Né? 80% da população vive abaixo da linha da pobreza no Haiti. E 54% na extrema pobreza, mais da metade da população. 7 em cada 10 haitianos vivem com menos de 2 dólares por dia. Certo? Houve um golpe em 2004 e o presidente do Haiti foi assassinado em 2021, agora Jovenel Moïse, um país capitalista. Né? Para finalizar aqui os detalhes, a tuberculose no Haiti é 10 vezes a média da América Latina, a quantidade de casos de tuberculose.
A taxa de médicos é uma das mais baixas, tem 0,23 por 1.000 habitantes. A mortalidade infantil é alta, né? A mortalidade, aliás, da população é alta, 7,23 para cada 100 mil. Metade da população não tem água potável, metade não tem água potável. E muitas crianças têm problemas de desnutrição e de doenças ligadas a essa coisa de água contaminada e tudo mais, tá? Tudo isso vocês veem nos links aqui que eu vou deixar para vocês. E existe no Haiti, para finalizar isso aqui, existe no Haiti um lugar chamado Cité Soleil, que é uma favela, né, que é considerada pela ONU o lugar mais perigoso da Terra. O lugar mais perigoso da Terra é essa favela Cité Soleil, no Haiti. Tá? E por último, a expectativa de vida. Tá? Vamos fazer a comparação também. A expectativa de vida do Haiti é de 65,9 anos. Tá? Um haitiano tem a expectativa de viver até os 65,9. Cuba está em 77, 12 anos a 11 anos e alguma coisa a mais do que o Haiti. E é o mesmo valor dos Estados Unidos, certo? A expectativa de vida em Cuba, tá? E Cuba é a 66ª economia do mundo. E aí vamos lá, vamos para mais 2 dados importantes aqui, numéricos, para depois eu falar de algumas qualidades da ilha, tá? De Cuba, né? Vamos ver o tempo aqui, tá? Inflação e o valor em dólar da moeda, tá? Para finalizar os números, tá? Essa análise comparada. A inflação, na inflação, esses países são parecidos, tá? A inflação do Haiti de junho de 2021 a junho de 2022 é de 29%, uma inflação alta. A de Cuba é de 28,86%, é também uma inflação alta, né? Só que isso não significa tanto, porque inclusive é interessante falar disso, porque a gente passou aqui décadas escutando dos comentaristas midiáticos neoliberais que a inflação era o mal a ser extirpado do país, né? E aí foi feito o plano real, acabou com a inflação, então já voltou a inflação. Por que já voltou? Porque não é o plano que é real que vai resolver a inflação só, né? É preciso uma série de outras medidas e também essa coisa do diálogo com a economia internacional, né? Mas o fato é que a gente passou muito tempo escutando isso, que a inflação é o maior problema. E hoje a gente vê, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que tem uma renda per capita altíssima, né, com uma inflação alta também, mas isso não atrapalha tanto, não interfere tanto no poder de compra, né? É uma questão ali mais conjuntural e afeta outros níveis, com certeza, mas não a ponto de de prejudicar o poder de compra da população. Então, essa questão da inflação alta é relativa, né? Inclusive porque a renda per capita, por exemplo, na Argentina também é maior do que no Brasil e a inflação lá está mais alta. Então, quer dizer, tudo isso deve ser levado em conta, tá? E o valor da moeda em dólar, né? A moeda no Haiti é o gourdê, tá? E o valor dela em dólar, olha só, um gourdê é igual a 0,0084 dólares. É uma fração ali, né? E o peso cubano é 0,042, quer dizer, bem maior porque tem 2 zeros depois da vírgula na moeda haitiana, né? E a de Cuba só tem 1. Então, quer dizer... E aí tem vários detalhes. Agora vamos partir então para algumas informações sobre Cuba, para vocês terem uma ideia. Para quando um bolsominion, para a gente usar um termo aqui leve, pouco estudado, vier encher o saco com esse negócio de vai para Cuba, você tem aqui esse vídeo, você pode dar uma escutada aqui, dar uma analisada no vídeo e usa essas informações, os links aqui também. Vamos lá. Em Cuba, 12,8% do PIB vai para a educação. É o maior índice do mundo de dinheiro público investido em educação, em conhecimento. Antes da Revolução, havia 23,6% de analfabetos. Cuba foi o primeiro país do mundo a erradicar o analfabetismo. Hoje não existe nenhum analfabeto em Cuba, segundo a ONU, certo? 99,8% da população sabe ler e escrever, e esse número entra nessa categoria da erradicação, tá? 99,8% da população. É um número impressionante. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento analisou 102 países
e pesquisou esses 102 países, e desses 102, Cuba é considerado o sexto menos pobre, tá? Nessa análise do Programa para o Desenvolvimento, né, em termos de desenvolvimento. Cuba desenvolveu uma vacina terapêutica contra o câncer de pulmão em 2011 e exporta essa vacina para 30 países, ou seja, além de ter uma medicina de qualidade, eles têm pesquisa interna, investimento em tecnologia, infraestrutura, coisa que a gente não tem aqui, porque o que a gente tem no governo é o entreguista, que é o Paulo Guedes, e um bonecão do posto Ipiranga privatizado, que é o Bolsonaro, certo? Que é o capacho do Paulo Guedes, que não permite que a gente faça investimento. É o pior investimento em infraestrutura da história do Brasil. Vou deixar também aqui o link, tá? Porque essa notícia saiu na grande mídia também. E por quê? Porque a gente tem aqui, na verdade, um pseudo-governo, né? Outros dados de Cuba. José Martí é um dos grandes nomes da história cubana, quer dizer, é considerado lá um símbolo nacional, era um poeta, né? A gente está aqui num canal que fala também sobre literatura, isso é importante. Outro dado, Cuba, olha só isso aqui, hein? Vamos lá, quando um bolsominion pouco estudado vier encher o saco de vocês, vai para Cuba, diga isso aqui para ele também. Cuba é o país do mundo que mais tem gente com mais de 100 anos de idade. Na verdade, em termos percentuais, 5 vezes mais do que o segundo colocado, que é o Japão. Existem hoje 1.551 pessoas em Cuba que têm mais de 100 anos. Tá? Outro dado aí, né, impressionante. E existe um acesso hoje irrestrito ao aborto legal em Cuba, que é uma medida humanitária, é uma medida de saúde pública, enfim. Cuba é o país que mais faz abortos no mundo, legalizados, né? E além disso, segundo o WWF, que é o World Wildlife Foundation, né, que é uma das instituições de defesa do meio ambiente mais importantes do mundo, Cuba é o único país do mundo a satisfazer as condições de desenvolvimento sustentável, segundo o WWF. Tá? Então, enfim, e aí eu também cito mais duas coisas aqui, que é o grande escritor Alejo Carpentier, que é um grande nome do realismo mágico, que é cubano também, e o Leonardo Padura, que é um escritor da atualidade. E vale a pena citar também, quando alguém vier perturbar com essa coisa de ditadura, etc e tal, eu vou deixar também um link para vocês aqui de uma banda de rap cubano chamada Los Aldeanos, que tem várias letras interessantes e críticas, e uma dessas letras chama-se Abajo todos los presidentes del planeta. Abaixo todos os presidentes do planeta. Eles fazem críticas também ao governo, etc e tal. Então, quer dizer, esse papinho furado de ditadura e tal, né, para poder, deslegitimar Cuba, tem vários furos, vários problemas, e o exemplo cubano é radicalmente diferente do exemplo da Coreia do Norte, por exemplo, né, de outros países aí, de outras experiências comunistas problemáticas que realmente existiram, né? Mas, enfim, Cuba não é o melhor exemplo para falar dos problemas do comunismo, né? E quando alguém vier para dizer para vocês, né, só vai para Cuba, você diz, ó só, beleza, eu vou para Cuba, então vamos fazer o seguinte, eu vou para Cuba, você vai para o Haiti, combinado? Vamos ver quem é que fica melhor, entendeu? Eu vou para Cuba para viver até os 110 anos e você fica na favela de Cité Soleil, que é o lugar mais perigoso da Terra, né? E isso aqui, na verdade, é uma comparação crítica, não é nenhuma brincadeira com o Haiti, porque, pelo contrário, a gente torce que o Haiti melhore, né? Mas o Haiti só vai poder melhorar quando ele, de fato, fizer uma dialética interna que acabe com essa hegemonia absoluta do capitalismo lá dentro. Porque tem que haver, na verdade, uma dialética interna, e não a hegemonia nem de um lado nem de outro. Porque a hegemonia radical do comunismo, que é como acontece na Coreia do Norte, é ruim. Porque você elimina liberdades individuais, né? As pessoas não têm acesso ali a liberdades, e o capitalismo também, em estrito senso, é uma porcaria, porque você não tem serviço público de qualidade, como é o caso da saúde, né, da saúde dos Estados Unidos, que você sofre um acidente, você não tem, ou você se endivida todo, ou você morre, entendeu? Então esses dois extremos são ruins, e a gente tem que lutar contra eles.
E aí eu deixo mais uma vez aqui, né, para finalizar o vídeo, tá? Essa dica aqui do Noturno de Havana, que é esse livro do T.J. English, Como a Máfia Conquistou Cuba e a Perdeu para a Revolução. Porque essa dialética interessante, né, entre uma ditadura de direita, que é o que havia antes em Cuba, e depois as movimentações comunistas, você percebe as diferenças e aonde Cuba chegou hoje, né? Imagina se Cuba não tivesse tido o embargo de 60 anos dos Estados Unidos. Provavelmente chegaria muito mais longe. Beleza, pessoal? Então é isso. Vai para Cuba? Vou. Beleza. Você, bolsominion, vai para o Haiti, eu vou para Cuba. Vamos ver quem chega primeiro. Entendeu? E vamos ver quem acaba melhor. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. E a gente se volta no próximo vídeo, tá? Com o terceiro volume do Dicionário Anti-Bolsonaro. Beleza? Grande abraço, até lá e valeu!